Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada
Senhor nessa noite. Pode deixar o fundo um pouco mais baixo mesmo. Isso. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, capítulo de número 15, a partir do primeiro verso. Nós vamos falar sobre a videira e os ramos nessa noite. Som. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? A partir do primeiro verso do capítulo 15 do Evangelho de João, a Bíblia vai falar da videira verdadeira. Jesus é a videira. Todos acharam? Então acompanha comigo. Nós vamos até o verso de número 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, para que todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. E a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque todos quanto ouvi de meu Pai, tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a graça, a direção do Senhor para ministrar essa palavra. Eu peço que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, toque nos nossos corações e que essa palavra possa permanecer em nossos corações. Peço, Deus, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um período
de muita importância para frutificar. É necessário a gente entender que nós fomos chamados por Deus, estamos numa missão dada por Deus. Você não está aí por acaso, você não faz parte de uma igreja hoje por acaso, você foi chamado por Deus, você foi chamado e escolhido para ser mais um ramo ligado à videira, um galho ligado ao tronco da videira, para que você possa frutificar. O que a Bíblia chama, por que a Bíblia nos relaciona como árvores? Porque a árvore, quando ela é bem tratada, quando ela está no lugar certo, quando ela é bem adubada, quando ela é bem cuidada, quando são preparados, quando é preparado o terreno, quando é preparado o ambiente onde ela vai ser plantada, ela tem possibilidade de frutificar. Só podem frutificar aqueles que estão ligados, que estão cuidados, que estão plantados no lugar certo. Por isso nós somos chamados de árvore pela Bíblia. A Bíblia nos dá uma relação muito forte a respeito, da importância de nós sermos reconhecidos pelo mundo espiritual como parte do corpo, ligados ao corpo de Deus, de Cristo. Amém? Quando Jesus ele fala a respeito desse texto, ele é muito importante, ele é muito significativo para a gente entender a importância que Jesus tem, para a sua igreja. Ele é o dono da igreja. Quando ele fala nesse texto, ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira. Não é por acaso que ele fala isso. Por quê? Se ele diz que ele é a verdadeira, significa que tem uma que não é. Por que Jesus diz que ele é a videira verdadeira? Porque se você abrir comigo, nós vamos ler em Isaías, no capítulo de número 5, veja o porquê, você vai entender porque é que Jesus diz que ele é a videira verdadeira. O propósito de Deus, quando ele estabelece a nação de Israel como povo escolhido, como nação eleita, como geração, como povo eleito, povo escolhido por ele, a ideia de Deus é que o plano de Deus é que a nação de Israel se tornasse uma referência para o mundo, se tornasse um lugar onde o mundo viria se alimentar, onde o mundo viria buscar alimento espiritual. Olha o que diz o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 5. A partir do verso 1, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, uma colina fértil, cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas.
Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis que opressão, retidão, e eis que aqui clamor. Então, verso número 7 diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Então, o propósito de Deus para a nação de Israel é que ela se tornasse, como ele mesmo disse, que gerasse frutos bons, uvas doces, para que toda a nação que viesse a Israel fosse alimentada, fosse sustentada, né? Então, o desejo de Deus é que Israel fosse uma referência, né? para todas as outras nações. Por isso aí Jesus, quando ele vem, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, né? O agricultor, e todo aquele que está em mim, todo ramo ligado a mim, que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto, e todo ramo que não dá fruto, ele corta. De alguma forma, tanto aquele que frutifica, quanto aquele que não frutifica no reino de Deus, passa pelo processo do corte. Mas um corte é para podar, é para limpar, para que dê mais fruto. Por que Deus faz isso? Por que quando você está frutificando, talvez em algum lugar, né, de repente Deus vem e te tira, leva para outro lugar? É Deus limpando, é Deus podando você. É necessário que Ele pode você, para que você não ache que o fruto é seu. Todo aquele que frutifica, um dia ele vai prestar conta dos frutos para Deus. Por isso nós somos comparados a árvores, porque o objetivo de toda árvore é frutificar. O plano de Deus para toda árvore é que ela dê fruto, e fruto que possam ser para a eternidade. Amém? Você é uma árvore. Fala para o seu irmão: você é uma árvore plantada com o propósito de dar frutos. Todo aquele que está em mim, ligado a mim, que dá fruto, este é podado, para que dê mais fruto. Às vezes você não entende o processo do trabalhar de Deus. Às vezes Deus deixa você na geladeira. Às vezes Deus permite alguém vir pisar no seu pé. É Deus podando você, para que você dê mais fruto. Amém? Então é melhor ser podado do que ser cortado por não dar fruto. De alguma forma vai passar pelo corte. Mas o objetivo de Jesus, quando Ele traz essa parábola, é para que a gente entenda a importância de estar ligado a Ele. De repente você pode pensar: por que eu coloquei essa mesa aqui? Porque eu vou fazer uma analogia para você entender. Eu gosto disso. Para você entender, quando Jesus fala: aquele que está em mim, permanecer em mim, está ligado a mim, Jesus não está falando de ajuntamento. Jesus não está falando de aglomeração. Jesus está falando de ligação. Todo ramo só pode gerar se ele estiver ligado ao tronco. Então eu vou mostrar para você a diferença entre estar junto e estar ligado.
Eu tenho aqui nessa mesa algumas coisas, eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui, ó. Eu tenho aqui várias coisas. Eu tenho esse vaso que eu acabei de colocar, esse outro vaso, eu tenho esse microfone, eu tenho esse pedestalzinho com a palavra fé, eu tenho essa jarra, esses copos, eu tenho esse recipiente de álcool gel, eu tenho a toalha que está aqui. Tudo isso está junto da mesa, sim ou não? Só que não está ligado. Se alguém passar aqui, ou eu mesmo passar aqui e der um esbarrão, o que vai acontecer com essas coisas? Vai cair no chão. Por quê? Porque não está ligado. Quando Jesus fala permanecer em mim, Ele está falando disso, de estar ligado e não junto. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quando alguém que está na igreja, ele está apenas junto ou está ligado. E o próprio Deus também, às vezes, ou permite o diabo soprar no vento, ou ele mesmo sopra o vento para ver quem está ligado e quem não está. Quem não estiver ligado não vai permanecer. Não basta estar junto. Jesus fala, quando ele diz estar em mim, ele está falando de estar ligado. Se esbarrar aqui, tudo que não está ligado não vai ficar na mesa. O que vai permanecer nela? O que está ligado a ela. É disso que Jesus está falando. Então, a diferença entre estar junto e estar ligado é quando vier o vento, ou quando vier a tempestade, o que está ligado permanece, e o que está junto apenas não permanece. Você lembra da pandemia? A pandemia foi um vento que permitiu, Deus permitiu vir sobre a igreja. As portas se fecharam. Muitos que não estavam apenas juntos não voltaram até hoje. Por quê? Porque estava apenas junto, não estava ligado. Quem está ligado dá fruto. Quem está ligado permanece. Só permanece aquele que está ligado. Se não tiver ligado, qualquer vento derruba. O diabo sabe disso. Por isso que de vez em quando você vê pessoas que não permanecem. Já viu isso? Tem pessoas que não param em lugar nenhum, e não conseguem ficar em igreja nenhuma, porque não entendeu o processo de estar, não entendeu essa parábola, não entendeu essa palavra da videira verdadeira, que é preciso não apenas estar junto, mas estar ligado a Ele. Porque todo o ramo só pode frutificar se ele estiver ligado ao tronco. Da onde é que vem a seiva? Da onde é que vem o alimento? É do tronco. Quem é o tronco? Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Então o tronco é Jesus, e o ramo, para frutificar, ele tem que estar ligado na videira, senão não frutifica. É necessário que a igreja entenda isso. E Deus leva tão a sério isso, essa questão do fruto, que eu vou ler um texto para você que está em Marcos, no capítulo de número, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. É uma passagem muito conhecida. Marcos capítulo 11, a partir do verso de número 12. É uma passagem muito conhecida, você conhece essa passagem, mas ela é muito oportuna para esta palavra. Veja o que diz, verso 12 do capítulo 11 do Evangelho de Marcos. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela tinha alguma coisa, mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Se eu olhar para esse texto apenas com um olhar crítico, sem procurar fazer uma análise espiritual desse texto, eu vou achar que Jesus foi injusto com essa figueira.
Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o que diz o verso de número 13, o final do verso 13. E vendo de longe uma figueira com folha, foi ver se nela tinha alguma coisa, mas chegando perto, não achou senão folha. Por quê? Porque não era tempo de figo. Então, se não era tempo de figo, tem uma pergunta que eu quero fazer. Por que essa figueira tinha a obrigação de ter figo naquele momento? É só porque Jesus estava com fome? Se olhar com um olhar crítico, sem procurar observar de maneira espiritual esse texto, eu vou ser tentado a fazer esse questionamento. Se não era tempo de figo, por que ela tinha a obrigação de ter? Mas se você voltar lá no verso número 12, olha como diz o texto. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. 13. E vendo de longe uma figueira com folhas. Aqui está o motivo da indignação de Jesus. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a figueira, normalmente, no caso da figueira, normalmente o fruto nasce primeiro do que a folha. Você sabia? Então nós podemos entender que se a folha nasce depois, o objetivo da folha é proteger o fruto. Por que eu disse que aqui está o motivo da indignação? E não é por acaso que o autor do texto faz questão de enfatizar que o fato de a figueira ter folha. O texto diz, vendo de longe uma figueira com folha. Por que o autor faz questão de enfatizar isso? Porque o objetivo da folha é proteger o fruto. Jesus está saindo de Betânia, ele está com fome, ele olha de longe uma figueira que tem folha. O que ele pensou? O fruto nasce primeiro que a folha, o objetivo da folha é proteger o fruto. O que ele pensou? Se tem folha, tem fruto. Se tem aparência, é porque é. Mas quando ele chegou perto, era só aparência. Não tinha fruto. Jesus odeia a hipocrisia. O que esse texto me ensina? Que se eu aparentar ter alguma coisa, para Deus é melhor passar a ter, porque Ele vai procurar. Quando Jesus olha de longe, ele vê a figueira com folha, o que ele pensou? Tem folha, tem fruto, porque o fruto nasce primeiro que a folha. Então não teria sentido ter folha se não tivesse fruto. Para Deus é assim. Não tem sentido ter aparência se você não tem o que é mais importante, o fruto. A igreja não pode viver de aparência. A igreja precisa frutificar. Nós precisamos apresentar. E o que são frutos para Deus? De acordo com a videira. Fruto, na palavra de Deus, é quando eu tenho compromisso com a obra dele. É quando eu honro aqueles que Deus colocou sobre a minha vida. É quando eu procuro fazer aquilo que a palavra de Deus me ordena. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isso é fruto. Quando eu vivo em comunhão com as pessoas, eu dou fruto. Amém? Está entendendo? Então é necessário a gente entender. Deixa eu correr, que já falta 5 minutos. A igreja não pode estar ligada ao sistema mundano. A igreja de Cristo só pode frutificar se estiver ligada ao tronco. A videira, aqui eu quero e aqui eu quero abrir um parênteses para dar um recadinho para esse pessoal chamado de desigrejados. Você já ouviu isso? Esse pessoal que existe até uma frase que parece até fazer muito sentido, né? Eu não preciso estar na igreja para ter comunhão com Deus. Já ouviu isso? Existe um grupo de pessoas, eu dou um recado para você também, tomar muito cuidado com o que você vê na internet. Está gravando ali, mas não tem problema. Cuidado com o que você vê na internet.
Porque tem um grupo de pessoas que estão na internet e eles querem que você entrar na sua cabeça dizendo que você não precisa estar na igreja. Você está na igreja não. Para que você vai lá? Para dar dinheiro para o pastor? Né? Só que quem pensa assim precisa entender, né, o que é a parábola, o que é a palavra no capítulo 15 de João. Não tem como você fazer parte, você ter relacionamento com Deus se você não faz parte de uma igreja. Não tem como. Não tem como. É como a analogia de estar junto. Porque a igreja, quem que é? A igreja somos nós. Isso aqui é um templo que foi feito pela mão do homem, mas a importância de você estar, esse templo, ele acomoda você para quê? Justamente para que você se alimente do que diz a palavra do Senhor, da comunhão com o seu irmão. Então é necessário. Você não consegue desenvolver relacionamento com Deus se estiver fora da casa dele. Você não consegue se manter aceso fora do braseiro. A casa de Deus é o lugar do braseiro, é onde você recebe o renovo, é onde você recebe a comunhão com o seu próximo, é onde você tem relacionamento, porque a igreja é isso. Não tem como a pessoa falar, eu me relaciono com Deus, né? Eu faço as minhas orações em casa, tudo bem. É necessário que você tenha o seu período, né, particular com Deus, o seu devocional, isso é importante. Mas dizer para mim que a pessoa consegue ter relacionamento sólido com Deus, com o reino de Deus, não fazendo parte de uma igreja, é impossível. Isso não tem lógica. É como um soldado falar que faz parte do exército e não frequenta, né, o QG do exército. Não faz parte lá do agrupamento para receber as instruções, né, dos seus superiores, para receber as instruções, né, de combate no campo de guerra. Como que um soldado pode dizer que ele faz parte de um determinado, né, grupo ou de um determinado exército se ele não está lá no QG para receber essas instruções? A igreja é isso. A igreja faz parte de um exército. Nós somos um exército de Cristo. Amém? E você não consegue receber a instrução para estar no campo de batalha, na vida espiritual, se você não estiver dentro da igreja se alimentando da palavra de Deus. Não tem como você receber a instrução lá na sua casa. Você pode até ter o seu devocional com a palavra, isso é muito importante. Aliás, lá em casa você desenvolve mais intimidade com Deus do que aqui na igreja. Mas aqui você precisa estar para receber informação, para desenvolver comunhão, para desenvolver laço fraternal com a casa de Deus, para que você possa contribuir materialmente com o reino de Deus, através do seu dízimo, através da sua oferta. Isso é necessário. Não tem como desenvolver relacionamento com Deus vertical se você não tem relacionamento horizontal. O seu relacionamento vertical depende primeiramente do horizontal. Não existe como você dizer para mim, se eu estiver bem com Deus, o resto não importa. É o contrário. Você só consegue estar bem com Deus se você consegue estar bem com o seu irmão. Você só consegue ter relacionamento sadio com Deus se você tiver relacionamento com a pessoa que está do teu lado, porque a própria Bíblia diz isso. Se eu não consigo amar o meu irmão, que eu estou vendo, que eu estou enxergando, como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Então o relacionamento vertical com Deus, ele depende primeiramente do horizontal. Se eu não amo quem está do meu lado, se eu não respeito, se eu não obedeço ordens, se eu não obedeço princípios e regras estabelecidos pela casa de Deus, pela igreja de Deus, eu não tenho relacionamento com Deus. Está entendendo? Por isso Jesus diz: eu sou
a videira verdadeira. O meu pai é um agricultor e vocês, nós, somos os ramos. Lembre-se, você só pode frutificar. Para a gente finalizar, eu poderia pregar muito mais. Eu preparei uma mensagem aqui que daria uma hora mais ou menos, mas não dá tempo. Já foi o tempo. Mas eu quero repetir isso para você. Lembre-se, estar junto não é relacionamento. Relacionamento é estar ligado. Junto, qualquer um pode estar. Se você pegar todas as vezes que Jesus realizou milagres na Bíblia, sempre tinha 3 personagens. Presta atenção nisso: Jesus, a multidão e a pessoa necessitada do milagre. A multidão, onde Jesus ia, estava lá. Mas quem é que crucificou Jesus? Foi a multidão. Por quê? Porque não estava ligado, estava só junto com ele. E ele disse, depois da primeira multiplicação de pães, aumentou o número de seguidores. Aí ele olha para todo mundo lá e fala: vocês só estão aqui por causa do pão que eu multipliquei lá atrás. Vocês não estão aqui por causa da minha pregação. Então, todas as vezes que Jesus iria realizar um milagre, sempre tinha esses 3 personagens: ele, a multidão e o agente do milagre, aquele que precisava do milagre realmente. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A multidão praticamente sufocando Jesus. A mulher chega e toca nele, e ele pergunta: quem tocou em mim? Por quê? Porque todo mundo que estava ali esbarrando nele estavam só perto para ver o que ia acontecer. Mas a mulher veio decidida a mudar a situação. Por isso a Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A mulher recebeu o milagre por quê? A mulher chamou a atenção de Jesus por quê? Mesmo no meio de um monte de gente esbarrando nele, porque ela tinha um propósito no coração. É disso que Jesus estava falando. É disso que Jesus quis dizer: permanecer em mim, não por causa do que eu tenho para oferecer, mas por causa de quem eu sou. Permanecer em mim, porque somente quando você permanece em mim, você pode frutificar. Porque o objetivo de Jesus nunca foi que eu me aproximasse dele para extrair algo dele, que não fosse ensinamento. Não que ele não quisesse me abençoar, mas o objetivo de Jesus é sempre que eu me aproxime dele, para que eu possa ser usado por ele, para que eu possa frutificar no reino de Deus. Você entendeu essa palavra? Fique de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra ministrada ao meu coração. Eu te agradeço, Deus, nessa noite, porque cada um de nós que estamos aqui entendemos que é necessário não apenas estar junto ao Senhor, não apenas fazer parte de uma igreja, não apenas cumprir uma agenda, não apenas cumprir o chamado de maneira obrigatória, mas de maneira prazerosa, que nós sintamos a necessidade de sermos parte do seu corpo, ligado ao seu trono, pronto para frutificar de maneira saudável, que o Senhor possa nos edificar no Senhor, que o Senhor possa nos transformar, que essa palavra possa permanecer no coração da tua igreja. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.